Oi, gente, meu nome é Luana, eu sou bolsista de iniciação científica da Universidade Federal do Pará e eu fui contemplada por meio do programa Aristídio Pacheco Leão, de estímulo a vocações científicas, a ficar um período de estágio em um dos laboratórios da minha escolha, em São Paulo. Mais especificamente, o laboratório que eu escolhi foi o Laboratório Gate, que fica na Universidade do Estado de São Paulo, que é a USP. E eu vou contar agora um pouco para vocês sobre como foi essa experiência e todos os trabalhos e tudo que eu consegui acompanhar e aprender ao longo desse período. Ao longo desses 45 dias, eu tive a oportunidade de conseguir acompanhar tanto experimentos de bancada como análises de bioinformática, que já é algo que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Na parte de bancada, eu tive a oportunidade de conseguir acompanhar como funciona o manuseio e estudo de uma das principais bactérias que são estudadas lá no laboratório, que é a Xanthomonas albilíneas. A Xanthomonas albilíneas era uma bactéria já conhecida pela sua capacidade patogênica em plantas, mas especialmente em cana-de-açúcar, que também é uma das plantas muito estudadas lá no laboratório, em que ela causa uma doença, que é a doença da escadadura foliar. Então, durante esse período, eu consegui acompanhar tanto o processo de preparo do meio de cultura necessário para o crescimento dela em placa, assim como em meio líquido, assim como o próprio manuseio dessa bactéria para a própria inoculação dessas cepas em canas-de-açúcar em diferentes cultivares de cana, tanto consideradas suscetíveis, que é quando elas são mais propícias ao desenvolvimento da patogenicidade, como aquelas consideradas mais tolerantes quando em interação com as xanthomonas, que já são aquelas cultivares que são mais resistentes, digamos assim, quando entram em interação com essa doença e não vão desenvolver com tanta facilidade. O principal projeto que é desenvolvido lá é justamente para compreender essa interação patógeno-hospedeiro, aonde eles buscam compreender essa resposta tanto da cana-de-açúcar quando em interação com as xanthomonas albilíneas, assim como a própria resposta dessas xanthomonas albilíneas, dessa bactéria patogênica, quando em interação com a planta. E como é que isso também acaba influenciando no próprio microbioma da cana-de-açúcar. O projeto que eu fui para desenvolver lá no laboratório ao longo desse período em relação à parte de bancada foi justamente para conseguir analisar como seria o crescimento dessa bactéria, que é a Xanthomonas albilíneas, mais especialmente as cepas XA11 e XA21, que são consideradas as mais virulentas, basicamente, e como é que elas iriam se desenvolver ao longo de duas condições, que era na presença de luz e na ausência de luz. Então, a partir disso, foi necessário fazer todo um processo de preparo dessa bactéria para que ela pudesse, no caso, ser exposta a essas condições e assim analisar não somente o crescimento delas, mas principalmente o que elas produzem durante essas diferentes condições. Para isso foram necessárias diversas etapas, desde o próprio preparo do meio de cultura necessário para o crescimento dessas bactérias, assim como o preparo do pré-inóculo. Aí foi feito também a inoculação dessas bactérias no meio líquido que seria utilizado e exposto às condições luminosas, e posteriormente o acompanhamento do crescimento dessas bactérias por meio da utilização do OD, onde a gente consegue verificar o quanto aquele meio está com bactérias, a quantidade e concentração dessas bactérias até aquele determinado momento para o crescimento, e assim a gente consiga fazer a condensação por meio do rotoevaporador e posteriormente fazer a filtração para a retirada das impurezas, porque o grande foco nesse projeto não seria realmente conseguir verificar o quanto de bactéria cresceu ou não, mas o que a bactéria produziu ao longo dessas duas condições. Então, nessa parte de bancada, foi uma experiência crucial para mim conseguir conhecer um pouco dessas etapas e dessas metodologias que não são tão comuns na minha rotina. Na parte de bioinformática, eu tive a oportunidade de conseguir analisar dois microbiomas feitos por duas metodologias diferentes. Um foi feito por meio de DNA ribossomal e o outro feito por meio de RNA total. E o principal objetivo era justamente conseguir analisar quais transcritos eram considerados compartilhados entre eles. E durante esse processo, eu tive a oportunidade de conseguir entrar em contato com ferramentas que anteriormente eu nunca tinha utilizado, como, por exemplo, a montagem por meio do Trinity, análise funcional por meio do Eggnog, assim como alinhamento por meio do cdRIT, assim como o próprio manuseio de arquivos por meio de Python, que é uma linguagem de programação que também não está tão dentro da minha rotina como eu gostaria. Então foi uma oportunidade muito grande de me aprofundar em ferramentas que eu nunca tinha utilizado, em raciocínios que também estavam me sendo colocados para eu conseguir estimular
esse raciocínio tanto para aquele trabalho que eu estava desenvolvendo ao longo desse período, assim como para o que poderia me ser útil fora propriamente daquele projeto. A análise do DNA-ribossomal, ela foi feita utilizando diferentes regiões da cana-de-açúcar, no caso, a folha, o talo e a raiz, enquanto que a do RNA total, ela foi feita considerando ambas as cultivares, tanto as consideradas tolerantes como as consideradas suscetíveis ao desenvolvimento da patogenicidade quando em interação com as xanthomonas albilinas. Além de tudo isso, eu também fiz análise de um transcriptoma de uma bactéria que foi encontrada no microbioma da cana-de-açúcar, que no caso é a Acinetobacter. Quando eu recebi esses dados, eu recebi basicamente reads que foram encontradas em ambas as cultivares de cana-de-açúcar, tanto nas cultivares tolerantes como na suscetível, sobre diferentes condições de inoculação bacteriana. Tanto aquelas cultivares que eram consideradas controles, ou seja, sem nenhuma inoculação bacteriana, como aquelas consideradas inoculadas, no caso, apenas pela bactéria Xanthomonas albilinis, como aquelas inoculadas tanto por Xanthomonas como por uma outra bactéria, que é a Glucanocetobacter, assim como aquelas cultivares inoculadas apenas pela Glucanocetobacter, que basicamente o principal objetivo era conseguir identificar uma espécie mais próxima para aquele transcriptoma, pois já se tinha o gênero, então o objetivo era conseguir chegar o mais próximo possível de uma possível espécie para aquele transcriptoma em especial. Basicamente, e a partir disso foram feitos diversos BLAST-X e BLAST-N para cada transcrito presente nesse transcriptoma, além, no caso, de alinhamento por meio do CD-HIT, que é uma outra ferramenta que nos permite conseguir fazer essa comparação entre arquivos e quais contigs são considerados mais similares. Enfim, gente, é isso. Que eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado por esse programa e por essa oportunidade única pra gente como acadêmicos, para conseguir vivenciar novas experiências, conhecer novas linhas de pesquisas, conhecer novos horizontes e novos lugares, muitas vezes, que você sai da sua zona de conforto. Basicamente, você conhece, além de tudo isso, uma cultura diferente, um clima completamente diferente, por exemplo, da minha terra natal, que é Belém do Pará, saindo do calor extremamente forte para um frio completamente desconhecido, conhecer novos lugares, viver novas experiências. Eu queria deixar também os meus agradecimentos para todo o pessoal do Laboratório Gage da USP que me recebeu com todo o acolhimento, tiveram toda a paciência para me repassar os seus conhecimentos, utilizaram de toda a sua propriedade, do seu domínio dos seus conhecimentos para conseguir me passar com todo o carinho, com toda a paciência. Foi um suporte muito grande, eu me senti extremamente acolhida e muito bem recebida ao longo de todo esse período que eu estive no laboratório. Agradecer especialmente a professora Mariene por me receber no seu laboratório, por me apresentar a sua linha de pesquisa e tudo que é desenvolvido. Enfim, gente, espero que vocês tenham se interessado. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conhecer um pouco mais de tudo isso, é uma experiência que eu acredito que é única, foi única para mim, eu vou levar para minha vida toda tudo isso e todas as pessoas que eu conheci, os lugares, e é uma oportunidade muito boa para a gente vivenciar ao longo da nossa vida acadêmica. E, é claro, agradecer à Academia Brasileira de Ciências e à FAPESP pela bolsa e pela oportunidade fornecida por meio do PAPL, em que permite com que tantos estudantes de tantos lugares do Brasil possam conhecer diferentes linhas de pesquisas, conhecer novos horizontes que são fundamentais para o seu desenvolvimento como acadêmicos e crucial para o desenvolvimento da própria pesquisa no nosso Brasil.